Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar quais foram os 6 campos de extermínio da Alemanha nazista. Em janeiro de 1942 aconteceu em Berlim a Conferência de Wannsee, onde líderes da SS e representantes de ministérios do governo alemão discutiram a proposta da solução final. Proposta esta feita por Reinhard Heydrich, chefe do gabinete de segurança do Reich. O plano nazista era exterminar os judeus de toda a Europa. A proposta de Heydrich foi aceita e muito bem vista pela alta cúpula nazista. Deu-se o início da chamada solução final para a questão judaica. Já se havia por toda a Europa ocupada execuções em massa de judeus e outras minorias. Geralmente, estas execuções eram feitas por fuzilamentos. A cúpula nazista entendeu que esse tipo de execução por fuzilamento era ineficaz e que precisariam de meios mais eficazes para se conseguir o que eles queriam, o que era o extermínio de todos os judeus da Europa. Os nazistas criaram assim os chamados campos de extermínio para que os assassinatos em massa fossem mais eficazes. Diferentemente dos campos de concentração, que serviam principalmente como centros de detenção e de trabalho forçado, os campos de extermínio eram quase que exclusivamente fábricas da morte. As SS e polícia alemã assassinaram cerca de 2.700.000 judeus nos campos de extermínio, seja utilizando o método de asfixia, criada pela emissão de gases, ou por fuzilamento mesmo. Praticamente todos os deportados que chegavam a esses campos eram imediatamente enviados para a morte nas câmaras de gás. A exceção eram alguns poucos que eram escolhidos para trabalhar nas equipes de trabalho, conhecidas essas equipes como Sonderkommandos, compostas por judeus que faziam serviços diversos, desde enterrar corpos depois que estes saíam das câmaras de gás, como também limpar essas câmaras e também cremar estes corpos. Ao todo foram construídos 6 campos de extermínio e vamos te contar aqui ao longo deste vídeo quais campos foram estes. Mas antes, se você deseja se aprofundar na história da civilização ocidental, clique no primeiro link da descrição e aproveite as condições. E também, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Desde já eu conto com a sua ajuda. O primeiro campo de extermínio foi de Chełmno, situado a cerca de 50 km a noroeste de Lodz, na Polônia. A SS e a polícia nazista começaram a executar as operações de extermínio em Chełmno no dia 8 de dezembro de 1941. No início, as vítimas eram residentes de áreas próximas, como por exemplo do gueto de Lodz. Os prisioneiros eram levados até Chełmno por caminhões. Os oficiais da SS, que usavam jalecos brancos de médicos, diziam aos deportados que eles iriam para a Alemanha para lá trabalhar, mas que antes de partir precisavam tomar um banho desinfetante. Os judeus eram forçados a se despir e a entregar os seus pertences. Os guardas então empurravam os prisioneiros nus para uma rampa inclinada que terminava num bagageiro de um caminhão onde cabiam aproximadamente entre 50 a 70 pessoas. Quando este caminhão estava cheio, as portas eram fechadas e seladas. Uma pessoa encaixava um tubo no escapamento e ligava o motor, bombeando monóxido de carbono para dentro da carroceria, assassinando assim todos que ali estavam por asfixia. Quando o tubo era desencaixado, o caminhão cheio de cadáveres era levado até uma clareira na floresta, onde os corpos eram jogados em enormes escavações. Os prisioneiros que por milagre e por acaso ainda estivessem vivos eram mortos a tiros. Durante o Holocausto, as SS, segundo estimativas, assassinaram pelo menos 150.000 pessoas no centro de extermínio de Chełmno. No dia 17 de janeiro de 1945, então, à medida que o Exército Vermelho Soviético se aproximava, os alemães, covardes e com medo,
fugiram daquele campo de extermínio, eliminando o máximo de provas dos crimes que cometeram. Em 1942, os nazistas inauguraram 3 campos de extermínio, conhecidos coletivamente como campos da Operação Reinhard, em homenagem ao infame e já citado aqui Reinhard Heydrich. O objetivo desta operação era assassinar sistematicamente os judeus poloneses. Nos campos de extermínio da Operação Reinhard, as SS e seus colaboradores mataram aproximadamente 1.500.000 judeus entre março de 1942 e novembro de 1943. Agora vamos explicar quais campos foram estes da Operação Reinhard. Em novembro de 1941, as autoridades alemãs começaram a construir um centro de extermínio no local de um antigo campo de trabalho escravo, situado no sudeste da Polônia ocupada. O segundo centro de extermínio alemão, Belzec, iniciou suas operações no dia 17 de março de 1942. Entre março e dezembro daquele mesmo ano, os alemães deportaram aproximadamente 434.500 pessoas, sendo a maioria judeus, em um número indeterminado de poloneses cristãos de ciganos Roma para este campo de Belzec, onde foram assassinados. A maioria das vítimas eram de judeus oriundos dos guetos do sul da Polônia. Os alemães também deportaram judeus alemães, austríacos e tchecos. As vítimas em Belzec também eram mortas por asfixia, através de monóxido de carbono, instaladas nas carrocerias de caminhões. Em outubro de 1942, as SS e a polícia, usando grupos de prisioneiros judeus, começaram a exumar as covas coletivas em Belzec e a queimar ao ar livre os corpos em fornos feitos com trilhos de trens. Os alemães também utilizavam uma máquina para moer os fragmentos de ossos e reduzi-los a pó. No segundo semestre então de 1943, este campo foi desativado. E em junho de 1943, os prisioneiros judeus que estavam em Belzec foram assassinados a tiros ou deportados para o centro de extermínio de Sobibor. As forças soviéticas então tomaram aquela região dos nazistas no mês de julho de 1944. No primeiro trimestre de 1942, as SS e as autoridades policiais alemãs construíram um centro de extermínio de Sobibor em uma região pantanosa e pouco populosa da Polônia, perto da atual fronteira leste da Alemanha com a Polônia. As autoridades do campo começaram as operações regulares das câmeras de gás em maio de 1942. Trens com 40 a 60 vagões chegavam diariamente à estação ferroviária de Sobibor. 20 vagões de cada vez entravam na área de recepção do campo, onde os guardas ordenavam que os prisioneiros judeus entrassem em uma plataforma e entregassem a eles todos os seus pertences. Os alemães então levavam os judeus até entrar em barracas, onde eram forçados a se despir e passar por um tubo, um caminhão estreito e fechado que levava eles diretamente às câmaras de gás, enganosamente identificadas pelos alemães como chuveiros para desinfecção. Quando essas portas eram fechadas e seladas, os guardas em uma sala adjacente ligavam o motor que bombeava o monóxido de carbono para a câmara, asfixiando até a morte todas as pessoas que estavam lá dentro. Em 14 de outubro de 1943, cerca de 600 prisioneiros que haviam sobrado no campo iniciaram uma revolta e conseguiram matar 11 alemães. Cerca de 300 daqueles prisioneiros conseguiram escapar, mas 100 deles foram posteriormente recapturados. Depois da revolta, os alemães desativaram o centro de extermínio e atiraram nos prisioneiros restantes. No total, os alemães e seus colaboradores assassinaram pelo menos 167.000 pessoas em Sobibor. Em novembro de 1941, as autoridades alemãs ergueram um campo de trabalho escravo, mais tarde conhecido como Treblinka I, a cerca de 80 km a nordeste de Varsóvia, na Polônia ocupada.
Em julho de 1942, na mesma área, foi concluída a construção de um centro de extermínio, no qual ficou conhecido como Treblinka II. De julho de 1942 a novembro de 1943, os alemães e seus colaboradores assassinaram entre 870.000 a 925.000 judeus em Treblinka. Os judeus vinham principalmente do gueto de Varsóvia, o maior gueto, e o processo de extermínio era similar aos outros campos já citados aqui. As vítimas eram forçadas a correrem nuas por um caminho fechado, conhecido como tubo, até as câmeras de gás enganosamente identificadas como banheiros com chuveiros para desinfecção. Quando as portas eram seladas, um funcionário nazista ligava o motor na parte externa do prédio e bombeava o monóxido de carbono para dentro da câmara, matando por asfixia todas as pessoas que estavam lá dentro, homens, mulheres e crianças judias. Quando as tropas soviéticas se deslocaram para a região de Treblinka, os nazistas, de maneira covarde, atiraram contra os últimos prisioneiros judeus. Eles ativaram o campo, fugindo de medo de serem encontradas provas que os incriminassem ainda mais. As tropas soviéticas tomaram Treblinka durante a última semana de julho de 1944. Muitos estudiosos consideram o campo de Majdanek como o sexto campo de extermínio. Pesquisas recentes comprovam que o campo Lublin-Majdanek era utilizado para outras funções e operações dentro da estrutura da Operação Reinhard. Majdanek servia principalmente como ponto de concentração de judeus que os alemães poupavam no momento para serem usados como trabalhadores escravos, embora ocasionalmente funcionasse também como local de extermínio para vítimas que por razões diversas não poderiam ser mortas nos outros campos de extermínio da Operação Reinhard, como Belzec, Sobibor e Treblinka II. O campo também possuía um depósito para armazenagem de bens e objetos de valores tomados dos judeus. O complexo de campos de Auschwitz foi o maior de todos aqueles criados pelo regime nazista. Nele havia 3 campos principais, de onde os prisioneiros eram distribuídos para trabalhos forçados e por um longo período. Um deles também funcionou como um campo de extermínio. Havia também outros subcampos. Os campos estavam localizados aproximadamente 60 quilômetros a oeste da cidade polonesa de Cracóvia. Auschwitz I, o campo principal, foi o primeiro campo a ser fundado perto da cidade polonesa de Auschwitz. As construções começaram em maio de 1940 em um antigo quartel da artilharia do exército polonês localizado em um bairro afastado. As autoridades das SS obrigavam os prisioneiros ao trabalho forçado contínuo. Em Auschwitz I, os médicos da SS realizavam experiências médicas no hospital localizado no bloco 10. Eram pesquisas pseudocientíficas em bebês, gêmeos e anões, além de fazerem esterilizações forçadas. O médico mais conhecido de Auschwitz era o infame Dr. Josef Mengele. Em setembro de 1941, foi feito em Auschwitz I o primeiro teste com o gás Zyklon B. E diante deste infame sucesso, fez com que os nazistas passassem a utilizar o Zyklon B em todas as câmaras de gás do complexo de Auschwitz. O campo de Auschwitz III era localizado nos arredores da cidade polonesa de Monowitz. Foi fundado em outubro de 1942 para abrigar prisioneiros enviados para ali trabalhar na produção de borracha sintética e outras matérias-primas importantes para o esforço de guerra alemão. Na primavera de 1941, o conglomerado alemão IG Farben lá estabeleceu uma fábrica, no qual planejavam explorar a força de trabalho escrava dos campos de concentração para assim produzir a borracha e também combustíveis sintéticos. A construção de Auschwitz II ao Auschwitz-Birkenau teve início em outubro de 1941. Os 3 campos localizados perto de Auschwitz I, o Auschwitz-Birkenau foi o que teve maior número de prisioneiros. Era dividido em mais de 12 seções,
separadas por cercas com arames farpados e eletrificados. Assim como em Auschwitz I, a patrulha do campo era feita pelos guardas das SS. O campo tinha seções específicas para homens e mulheres. Auschwitz-Birkenau, como muitos sabem, tinha instalações que funcionavam como centros de extermínio e exerciam um papel fundamental no plano alemão para exterminar todos os judeus europeus. Os trens chegavam constantemente a Auschwitz-Birkenau, trazendo como carga judeus de praticamente todos os países europeus ocupados pela Alemanha nazista ou pelos seus aliados. Esses carregamentos foram iniciados no ano de 1942 e terminaram em 1944. No total, aproximadamente 1,1 milhão de judeus foram deportados para Auschwitz. Além destes, as autoridades das SS e das polícias colaboracionistas deportaram cerca de 200 mil pessoas de outras etnias para Auschwitz, incluindo 140 mil a 150 mil poloneses não judeus, 23 mil ciganos Roma e Sinti, 15 mil prisioneiros de guerra soviéticos e outros 25 mil civis de várias outras nacionalidades. Os recém-chegados a Auschwitz-Birkenau passavam por uma triagem, na qual a equipe das SS decidia quem era capaz ou incapaz de realizar trabalhos forçados. A maioria, principalmente crianças e idosos, iam diretamente para as câmaras de gás, que pareciam banheiros com chuveiros para enganar as vítimas, para que o processo fosse mais rápido. O gás utilizado nessas execuções era, como referi anteriormente, o Ciclone B, e todos os pertences dos que iam para as câmaras de gás eram confiscados pelos nazistas. Em seguida, os cadáveres eram queimados em grandes fornos nos crematórios instalados no campo. As operações com gás continuaram até novembro de 1944, quando, sob as ordens de Heinrich Himmler, as SS desabilitaram as câmaras de gás que ainda funcionavam. Em janeiro de 1945, as SS iniciaram a demolição das instalações remanescentes, à medida que as forças soviéticas se aproximavam, em uma tentativa frustrada de esconder do mundo as atrocidades e as barbaridades que cometeram. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho Soviético ingressou em Auschwitz-Birkenau e também em Auschwitz-Monowitz, liberando aproximadamente 7 mil prisioneiros, a maioria destes muito doentes e quase morrendo. Estima-se que foram deportados no mínimo entre 1,1 milhão a 1,3 milhão de pessoas para o complexo de Auschwitz entre 1940 a 1945, sendo mais de 1 milhão dessas pessoas executadas.